Bom dia a todos. Confesso que estou um pouco nervoso pela oportunidade cedida pelo pastor André e o conselho da igreja para estar trazendo essa mensagem no dia de hoje à igreja. É a primeira vez que eu subo nesse púlpito para pregar, então é uma responsabilidade que estamos diante da palavra de Deus, e peço que os irmãos estejam em oração para que o Espírito Santo venha usar-me para falar ao coração dos irmãos, e também para que os irmãos possam entender a palavra de Deus para a vida de vocês nessa manhã. Quando o André me convidou para estar pregando hoje, ele já tinha definido o seguinte tema, que era sobre adoração. E o texto que iremos ler nessa manhã vai refletir a adoração na vida do profeta Isaías. Através do chamado dele, ele responde a Deus e reconhece o seu pecado e está disposto a servir a Deus em adoração. Eu convido os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 6, e leremos do verso de 1 ao 8. Iremos ao texto sagrado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamam e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Deus e Pai, estamos diante da tua palavra. Ai de mim, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, e preciso, ó Deus, que o Senhor venha purificar-me, para poder falar ao teu povo. Ó Deus, sabemos, ó Deus Pai, que a função de gravar a mensagem no coração é do Espírito Santo. Somos apenas um instrumento. Que nessa manhã o Senhor venha falar ao meu coração e ao coração de cada irmão aqui presente. Ó Deus, nos abençoa através da palavra, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. O teólogo A.W. Tozer, certa vez, afirmou que a adoração é a joia que está faltando à igreja evangélica. Podemos observar que temos tudo o que o dinheiro e a organização podem nos oferecer: prédios espaçosos, cursos teológicos, literatura cristã e tecnologia. Tudo isso, meus irmãos, é valioso e nos leva a fazer uma pergunta inevitável: será que toda essa estrutura tem nos levado à essência de tudo, à verdadeira adoração? Muitas vezes confundimos o barulho da organização com o som da adoração. Fomos criados e, acima de tudo, redimidos para adorar. Mas a pergunta que fica é: como essa adoração nasce? Ela nasceu de um evento ou de um encontro? Para podermos contextualizar a passagem que temos aqui nessa manhã,
O início do verso 1 nos traz algumas informações importantes. O profeta vai falar na morte do rei Uzias. Aqui nós temos um marcador cronológico, nos dá a data do início do chamado do profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, ou seja, por volta do ano 740 a.C., que se inicia o chamado do profeta Isaías. Uzias, ele teve um reinado longo, durou cerca de 52 anos. Foi um dos reis mais notáveis e prósperos de Israel. Ele estruturou todo o exército, equipou militarmente com armas de guerra, tornando um exército temido. Uzias foi um bom rei, até que ele cometeu uma violação dos mandamentos de Deus. A história vocês podem encontrar em casa, com o tempo para poder estar lendo, em 2 Crônicas 26. O rei Uzias, ele usurpou a função de sumo sacerdote, entrando no santo lugar e oferecendo incenso e holocausto a Deus, função que era somente do sumo sacerdote. Deus então o feriu com lepra, e ele viveu o restante de sua vida em uma colônia para leprosos, nos arredores da cidade, até a sua morte. Então foi uma maneira trágica de um grande rei terminar os seus dias. Então Isaías, ele recebe uma visão gloriosa de Deus. O rei mundano está morto, mas o rei dos reis está vivo, reinando na eternidade. Imediatamente, Isaías é dominado pela absoluta majestade e mistério e imensidade da cena. Deus se aproxima do profeta para revelar algo sobre o seu caráter, sobre quem é Deus. É uma visão de Deus em sua majestade. Foi diante desse cenário que o profeta Isaías aprendeu que a adoração que agrada o Pai não brota de nós mesmos, ela vem da eternidade. Ela não é fabricada aqui na terra, ela é revelada a partir do trono. Ao ser levado à sala do trono, Isaías entende que adorar não é oferecer algo a Deus, mas reagir ao que Deus é. No texto que lemos, Deus nos mostra, através da vida de Isaías, como deve ser um verdadeiro adorador. Para compreendermos esse movimento da eternidade até os nossos corações, poderemos ver no texto 3 marcas. A primeira marca que o texto nos revela é uma mente centrada em Deus. Por que começamos pela mente? Porque a mente é onde tudo começa. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 12, verso 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a verdadeira adoração nasce de uma mente transformada, iluminada pela verdade do Evangelho. O que ocupa a mente do verdadeiro adorador não é ele mesmo, nem as circunstâncias de sua vida, mas a glória de Deus. A primeira coisa que precisamos saber então, meus queridos, é quem é Deus. E o texto então nos diz isto, que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele nos diz que as abas de suas vestes enchiam o templo. Ou seja, toda a glória do Senhor transbordava e inundava o templo. E diz ainda que serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, diz o texto. O que eles clamam, meus irmãos, é: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Podemos notar aqui 3 coisas importantes. Primeira coisa é interessante, porque Isaías dá ênfase à glória do Senhor, que permeava todo o templo. Queridos, não é só o templo que está cheio da glória de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Da sua glória, porque Deus é onipresente. Está cheia da sua glória, meus amados, porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. De fato, meus amados, a glória de Deus transborda e enche toda a terra.
A segunda delas são seres celestiais. Notem que são seres celestiais que nunca pecaram. Eles não conhecem a culpa. E mesmo assim, eles se prostram em profunda reverência diante do Deus Santo. Com duas asas cobriam o rosto. Nem mesmo esses seres santos suportam contemplar diretamente a glória divina. Com duas cobriam os pés, em sinal de reverência, em sinal de humildade. Com duas voavam. Notem, eles estavam sempre prontos para obedecer. Eles estavam com os olhos tampados, mas os ouvidos atentos à voz de Deus. A terceira deles, irmãos, se refere à santidade do Senhor. No texto hebraico, nós não temos superlativos como altíssimo, digníssimo. Não há como dizer santíssimo. É o Senhor. Para que possamos enfatizar algo, é preciso repetir: santo, santo, santo. O profeta, ele continua o texto no verso 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. As vozes dos serafins são como trovões. O louvor à santidade de Deus faz tremer os batentes celestiais. A fumaça aponta para a majestade, o mistério e a presença gloriosa de Deus. A santidade de Deus não é algo neutro. Ela nos abala, nos destabiliza e confronta todos e todos que estão ao seu redor. Tudo isso, queridos, nos mostra que na experiência de Isaías, Deus é o centro absoluto da adoração. E aqui o texto nos aponta para o Cordeiro, nos aponta para Cristo. O livro de Apocalipse confirma isso. Quando o apóstolo João é levado à sala do trono de Deus, ele vê a mesma cena que Isaías havia visto séculos antes. O Senhor exaltado em seu trono celestial, recebendo louvor incessante. João ouve as criaturas proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A diferença é que na visão de João, aquilo que em Isaías está velado, em João é revelado. O Senhor que reina no trono é explicitamente identificado como Cristo. João declara: vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como tendo sido morto. O Cordeiro de Deus, que morreu na cruz, para nos dar direito à salvação e à vida eterna. Não apenas Cristo está no meio do trono, mas o próprio trono está no centro do céu, cercado por anjos e homens como nós, redimidos pela graça de Deus. Isso nos ensina que o centro da adoração no céu é Cristo, e portanto a verdadeira adoração na terra deve ser Cristo. O verdadeiro adorador, ele tem a mente centrada em Deus, porque no centro do céu está o Cordeiro de Deus, e onde Cristo ocupa o centro do trono, ele deve ocupar também o centro da nossa adoração. Queridos, estamos meditando sobre o seguinte tema: o verdadeiro adorador. E para podermos compreender melhor, estamos extraindo do texto 3 marcas desse verdadeiro adorador. A primeira marca foi uma mente centrada em Deus. Agora iremos meditar sobre um espírito penitente. Amados, percebam algo que acontece no texto. Enquanto a mente de Isaías era preenchida por essa glória avassaladora, algo aconteceu dentro dele. A luz que revelou a majestade de Deus no trono foi a mesma luz que revelou e expôs a miséria do profeta. Uma mente que vê Deus corretamente sempre produz um espírito que se vê honestamente. Não há como contemplar o Santo do Santo sem clamar: ai de mim. E é aqui que passamos da visão do trono para a condição do nosso espírito.
A reação de Isaías é: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. Eu habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Queridos, por que Isaías teve essa reação? Muitos pensamentos terríveis possam ter passado na cabeça de Isaías, quando ele viu Deus em seu trono sagrado. Na realidade, ele deve ter pensado: eu estou morto. Pois ele sabia que era impossível para qualquer um ver a Deus e continuar vivos, como o texto lá em Êxodo 33, 20 nos diz, e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ai de mim, gritou o profeta. Isaías sabia que ali era o seu fim, certamente ele jamais sobreviveria depois desse encontro com Deus. Tudo o que ele podia fazer era dizer: estou perdido. Em outras palavras, acabou o turno, vou morrer, vou deixar de existir. O que tanto impressionou Isaías foi uma visão clara de sua total depravação. E Isaías agora ele tem um conhecimento profundo e prático do seu próprio pecado. Isso é o que sempre acontece quando olhamos para Deus em seu trono. Paramos de nos comparar uns com os outros e começamos a nos comparar com Cristo. O reformador João Calvino, em suas Institutas, no livro 1, no capítulo 1, fala que a verdadeira sabedoria consiste em 2 pontos: conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Calvino argumenta que a humanidade tem uma tendência à autoilusão, achando-se justa e sábia. Nunca podemos conhecer corretamente a nós mesmos sem contemplar o rosto de Deus. E em seguida, examinarmos a nós mesmos à luz de sua majestade. Conhecer a Deus revela sua santidade, poder e amor. Conhecer a nós mesmos à luz de Deus, à luz de sua santidade, revela nossa miséria, pecado e necessidade da extraordinária graça de Deus. Ele diz que o homem, a se comparar com a majestade de Deus, ele compreende sua própria indignidade, o que leva à verdadeira humildade e piedade. Sendo assim, uma verdadeira visão da majestade soberana de Deus sempre inclui uma dolorosa consciência da nossa própria depravação. É muito interessante que Isaías menciona seus lábios. Afinal de contas, ele é alguém que depende da fala para o seu trabalho. Ele percebe que o seu maior pecado é justamente aonde ele se dedicava para servir a Deus. Isso é uma verdade para todos nós. Nossos atos mais pecaminosos geralmente são no chamado e na vocação que Deus nos deu. No ponto de maior graça é aonde enxergamos nossa maior ingratidão a Deus. Agora eu faço uma pergunta a cada um de nós aqui nesta manhã. Se você conhece alguma coisa sobre o seu pecado, e se ele te perturba suficientemente para que você queira correr da presença de Deus e dizer como o profeta disse: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isaías 64, 6. Em seu trabalho, Isaías geralmente ele tinha a oportunidade de pronunciar contra os pecados dos outros, confrontá-los. Contudo, até então ele não havia entendido a profundidade de sua própria depravação, pelo menos até Deus se revelar a ele e ele poder enxergar a glória de Deus. Isaías, quando foi confrontado com a santidade soberana de Deus, ele foi forçado a admitir que ele também era um homem de lábios impuros, como todo o povo de Israel. Queridos, o adorador de espírito penitente é o homem, é a mulher que acorda pela manhã dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18, 13. Esta confissão diária traz consigo uma desconfiança saudável
que nossa própria capacidade de viver uma vida em santidade e uma dependência por sua graça. Ela também permite que o cristão adore a Deus com toda a humildade e mansidão. Meus amados, estamos meditando sobre o seguinte tema: o verdadeiro adorador. E para compreendermos, estamos olhando 3 marcas desse verdadeiro adorador. A primeira marca que vimos do versículo de 1 ao 4 é a mente centrada em Deus. No verso 5 notamos que um coração penitente de Deus. E queridos, para podermos dar continuação, através da revelação de Deus e através de que Isaías viu quem ele era, o que restava a ele era somente um coração grato. E esse coração grato gera uma vontade submissa, como podemos ver nos versos de 6 a 8. Depois disso, ouvi a voz, na verdade é de 7 a 8, não, é de 8 a 9, desculpa. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, eu peço desculpa porque eu pulei o verso 6 e 7, que realmente é do 6 ao 8, é um pouco do nervosismo, faz isso. Leremos de 6 a 8. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, Deus não deixou Isaías em seus pecados. Na mesma hora que Isaías reconhece a sua miséria, a sua incapacidade diante de Deus, ele confessa os seus pecados e ele recebeu graça e misericórdia. Então ele diz que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Vemos aqui uma demonstração da poderosa graça salvadora de Deus. O anjo pega uma brasa no altar, e isto é muito importante a gente notar, porque a brasa ela vem do altar, ou seja, do lugar de sacrifício, aonde um cordeiro tinha sido oferecido para expiação de pecados. Portanto, diante desse ato, Isaías foi reconciliado com Deus, com base de um sacrifício de sangue. Isso é fundamental, pois sem um derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Isso deve ter sido extremamente doloroso. Contudo, isso foi necessário, porque Isaías tinha usado os seus lábios para proferir um discurso pecaminoso. O toque na brasa simbolizou 2 coisas. Em primeiro lugar, representou a remoção da culpa do profeta. O sacrifício no altar havia retirado a culpa geral da natureza pecaminosa de Isaías, que ele havia herdado de Adão. Em segundo lugar, a brasa simbolizou a expiação. O sacrifício pagou o preço pelos seus pecados, que Isaías havia cometido, e então reconciliado com Deus. Isaías não fez nada para remover a sua própria culpa ou para pagar por seus próprios pecados. Ele foi objeto da graça de Deus, pois Deus tanto realizou quando lhe concedeu sua redenção. Aqui mais uma vez conseguimos ver como isso tudo demonstra a graça que Deus concedeu em Cristo. A morte de Jesus na cruz foi um sacrifício expiatório de remoção de culpa. Sua crucificação, na realidade, serviu para realizar a nossa redenção. A obra do Espírito Santo é aplicada
a essa redenção na vida do pecador de forma individual. Ele faz isso através de sua graça irresistível, como se estivesse tocando a brasa da expiação de Cristo diretamente nos lábios impuros dos nossos pecados. Dessa forma, o pecador perdido é reconciliado com Deus. Então, a nossa única resposta adequada a essa maravilhosa graça é uma gratidão e adoração ao Deus que nos tocou com sua misericórdia, garantindo assim de maneira infalível a nossa salvação. Então temos que adorá-lo de coração. Seguindo a visão, Deus chama o profeta Isaías para servir. Agora, olhamos para o verso 9. Então disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A resposta de Isaías diante de tudo a qual ele contemplou é definitiva. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não houve hesitação nenhuma. Isaías não negociou com Deus. Isaías estava pronto para ir. A graça soberana o constrangeu a entregar a sua vontade submissa a Deus e assim dedicar sua vida toda ao serviço de Deus. Queridos, notem que Isaías ele não pensou duas vezes sobre o seu chamado, nem mesmo quando descobriu o que Deus realmente queria que ele fizesse. Não foi uma visão fácil. Deus estava enviando Isaías para pregar condenação a pessoas que não dariam ouvido à sua mensagem, nem jamais se arrependeriam, como podemos ver o restante do verso 10, 9 e 10 do capítulo 6. Então disse ele: vai e disse a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Note aqui que podemos ver um contraste entre Isaías e Jonas. Jonas recebeu a missão de levar a mensagem a um povo que Deus queria salvá-los, mas Jonas achou que aquele povo não merecia a salvação, porque era um povo que tinha perseguido tanto o povo de Israel. Então Jonas foge de Deus. E no caso de Isaías, ele recebe o chamado para poder pregar condenação a pessoas que iriam ouvir a palavra de Deus, mas não iriam entender e jamais iriam se arrepender. Isaías, então, ao dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías, ele revela que a verdadeira adoração vai muito além de cânticos ou ritos no templo. Ele se manifesta em uma vontade submissa a Deus. Observa que a adoração de Isaías não foi uma negociação, mas sim uma rendição. Ele não perguntou: para onde, Senhor? Por quanto tempo? Qual vai ser o meu salário? Através dessa submissão, Isaías estava adorando ao Pai. Podemos notar 3 formas fundamentais aqui dessa adoração. Ao se colocar à disposição, ele reconhece que Deus, que o purificou com a brasa, agora é o dono legítimo de sua vida e de sua voz. E mesmo diante de uma missão difícil e de um povo de coração endurecido, sua submissão diz: tu és digno, tu és tão digno que eu confio em ti, no teu envio, mais do que na minha própria vontade e no meu próprio conforto. Assim como a brasa veio do altar do sacrifício, a vontade submissa de Isaías
se torna o seu próprio sacrifício espiritual. Ele adora ao Pai não com sangue de cordeiros, mas como oferta da sua própria existência. Portanto, o serviço de Isaías foi a extensão da sua adoração. Ele não foi porque era forte ou capaz, mas porque, ao ser tocado pela graça, sua única resposta possível foi dobrar a sua vontade diante da soberania de Deus que o redimiu. A partir do texto que vimos durante essa manhã, eu quero trazer agora para nós algumas lições para a vida da igreja em adoração no culto e para a nossa vida particular. Aqui podemos entender que a transição da mente é do eu para o ele. Muitas vezes o louvor na igreja é focado em como nós nos sentimos ou no que nós queremos que Deus faça. Mas uma mente centrada em Deus foca em seus atributos, em justamente quem Ele é, em sua santidade, majestade e eternidade. A igreja deve buscar um culto aonde o santo dos santos seja mais importante do que dá-me, dai-me, dai-me. É adorar a Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz. O texto diz que as abas das vestes de Deus enchia o templo. Em um culto, isso significa que não deve haver espaço para distrações, conversas paralelas ou mente distante. Centrar a mente em Deus é uma disciplina coletiva de limpar o templo das nossas preocupações externas, para que a consciência da presença de Deus preencha cada espaço do nosso templo juntos. Na vida particular, o foco é como um indivíduo mantém a visão do trono no meio do barulho do mundo. Devemos enxergar a glória de Deus no comum. Os serafins proclamam que a terra está cheia da glória de Deus. No dia a dia, nossa mente costuma estar centrada na escassez, nos problemas e na sujeira do mundo. O adorador, ele treina sua mente para ver os vestígios da glória de Deus na criação, no fôlego de vida e nos milagres cotidianos. É uma mudança de filtro. Em vez de ver um mundo abandonado, nós vemos um mundo que pertence ao Rei, ao Deus soberano. Nossas mentes são bombardeadas por informações que geram medo. Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono, acima de qualquer circunstância. A adoração particular é o exercício de fixar a mente na soberania de Deus antes de abrir as redes sociais ou olhar para os problemas. Estabelecer que o governo de sua vida está no céu e não nas mãos do acaso ou das crises externas. Diante da visão, Isaías primeiro observa e ouve. No dia a dia, nossa mente é barulhenta, sempre pedindo ou reclamando. Uma mente centrada em Deus aprende a calar-se para contemplar. A prática da meditação na palavra e do silêncio diante de Deus é o que mantém a visão de Isaías viva durante a semana e não apenas no domingo. Uma mente centrada em Deus na igreja nos ensina que o culto é sobre a majestade de Deus, não sobre o nosso bem-estar. Na vida particular, essa mente nos ensina que, embora o mundo esteja em crise, o trono de Deus nunca está vago. Não adianta, meus amados, dizer: Senhor, perdoa os meus pecados de hoje. Isso é extremamente vago e não gera contrição. O espírito penitente de Isaías identificou: meus lábios são impuros.
Ao se colocar diante de Deus, você deve dar nome ao que o faz afastar dele. Você deve dar o nome ao seu pecado de estimação. Senhor, eu confesso meu orgulho naquela confessa. Eu confesso a impureza daquele pensamento. Eu confesso a minha omissão. A verdadeira adoração exige que você pare de esconder os seus pecados e apresente a Deus. Nós passamos o dia tentando parecer bom para os outros. E é o risco de acreditarmos na nossa própria máscara. O espírito penitente é o momento em que você tira a máscara. Todo dia você deve fazer essa pergunta: se a glória de Deus me visitasse agora, o que em mim faria clamar, eu estou perdido? Ou seja, se Deus viesse se revelar em seu coração, o que você gritaria? Ai de mim, eu estou perdido, ó Deus, perdoa os meus pecados. Queridos, é nesse ponto, o nosso ponto mais fraco, como eu falei, o nosso pecado de estimação, que a adoração deve começar. Você não adora a Deus apesar do seu pecado, você adora confessando para que a graça o limpe. Isaías percebeu que seus lábios, sua ferramenta de trabalho para Deus era impura. Cada pessoa deve olhar para o que faz de melhor e ver como tem manchado isso com pecado. Eu prego, mas meu coração quer glória. Eu sirvo, mas reclamo. Eu cuido da minha família, mas sem amor. Adorar com espírito penitente é reconhecer que até as nossas boas obras estão sujas e precisam da braça no altar. Não tente cantar santo, 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 sem antes ter a coragem de dizer como profeta: ai de mim. A adoração que Deus aceita não é a do homem que se acha justo, mas a do pecador que não consegue mais conviver com a sua própria impureza diante de um Deus tão santo. Muitas vezes pensamos que adorar a Deus se restringe no momento do culto. Mas assim como Isaías, a nossa maior adoração acontece quando saímos da visão do templo e entramos no campo da missão. Pergunta-se: como minha vontade deve ser curvada a Deus na segunda-feira? Adorar a Deus é dizer: eis-me aqui, para que Deus no seu trabalho, na sua faculdade e no seu lar, quando você escolher ser honesto, paciente ou misericordioso por causa da graça que recebeu, você esteja oferecendo sua vontade submissa como hino de louvor. Isaías não impôs condições, ele não pediu o roteiro de viagem antes de aceitar o convite. Muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu te sirvo desde que não me custe muito, ou eu te obedeço se as coisas derem certo para mim. A verdadeira submissão, o fruto da graça, não negocia. Se Deus já nos deu a maior de todas as riquezas, a redenção em Cristo, por que hesitamos em entregar a Ele coisas menores, como o nosso tempo, nosso orgulho e nossos planos? Que a nossa resposta hoje seja um sim, e sem nota de rodapé. A missão de Isaías seria difícil, e os resultados seriam, humanamente falado, desanimadores. O que o manteve firme não foi o sucesso ministerial, mas a memória da brasa nos seus lábios. Quando você enfrenta dificuldades em sua caminhada cristã, ou sente que sua dedicação a Deus não está sendo recompensada pelo mundo, lembra-se do altar. A sua obediência não é para obter favor de Deus, mas porque você já possui o favor de Deus. A certeza da sua salvação é o que te dá forças para permanecer fiel,
mesmo quando ninguém mais estiver ouvindo. Quando Deus está no centro de tudo, a adoração é inevitável. Onde não existe espírito de adoração, aí Deus foi destronado e substituído. Se aprendemos juntos até aqui sobre o caráter de Deus, Ele deve produzir em nós um espírito de adoração. O caráter de Deus deve produzir em nós a adoração. Meus queridos, graça e paz, você pode se colocar de pé, nós iremos encerrar o nosso culto. E eu gostaria de enfatizar o que nós ouvimos, o que foi ministrado, a resposta apropriada à revelação de Deus, a sua manifestação, seja na criação ou na própria Escritura, em sua revelação especial. A resposta adequada e apropriada é sempre a adoração, adoração reverente, a adoração que se sujeita, a adoração que é submissa, a adoração que responde com culto e a adoração que responde com a vida, com o ordinário, com o dia a dia, fazendo jus à santidade de Deus. Nós estaremos à noite dando essa resposta também, adorando ao Senhor, uma resposta à Sua Majestade, continuando a nossa série temática sobre adoração. Eu quero lembrar que à noite nós estamos no livro dos Salmos. A adoração que nos rege é a adoração a partir do inário que temos em nossa Bíblia, que é o livro dos Salmos. Então, na regência dos Salmos, a adoração. E o Salmo de hoje será o Salmo de número 46. Então, se você quiser aproveitar a tarde para olhar, para apreciar, para meditar no Salmo 46, você pode afiar a sua mente, você pode aquecer o seu coração, para logo mais, às 18 horas, estarmos aqui em adoração a Deus. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo dia de hoje, pela oportunidade que nos foi concedida de louvar, de orar e de ouvir a tua palavra, pelo momento de comunhão que temos, pelos meus irmãos, pelas famílias que se deslocaram, que saíram de casa e que chegaram até esse lugar de adoração. Nos dê uma tarde de descanso e preparo, para que à noite nós estejamos cumprindo, em resposta ao chamado do Senhor, a nossa adoração pública. Faz isso, Senhor, nos dá um dia abençoado na Tua presença. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem, Deus abençoe.